Olá a todos e sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta. Hoje mais uma vez no nosso querido quadro Entre Nós. E o quadro de hoje é apenas e não somente, além do patrocínio, claro, dos nossos queridos apoiadores, será também um requerimento dos nossos apoiadores para a gente falar mais sobre esse tema. Vocês estão vendo aí, né? A gente vai falar mais sobre espécies exóticas e as espécies invasoras, mas a gente vai tentar destrinchar um pouco mais e tentar entender quais são as consequências dos usos e por aí vai dessas terminologias. Bora lá! E aí, para começar, vou fazer aquele jabá rápido, que nós temos o nosso Apoia-se e também o nosso Pix, que pode também virar um Pix recorrente, se você tem interesse em apoiar mais a gente, para a gente conseguir falar mais sobre sistemas agroflorestais e sobre a agroecologia. E nós estamos também migrando aos pouquinhos para o YouTube, fazendo alguns vídeos, tentando mostrar um pouquinho também do dia a dia de produção agroflorestal e agroecológica em diferentes lugares, né? Porque a Claire tá lá no Paraná e tem uma realidade diferente da minha, e eu aqui no meio de Minas Gerais. Então a gente tenta um pouco mostrar lá também a nossa realidade. Então não se esqueçam de se inscrever, de dar o like nos vídeos, de comentar qualquer coisa mesmo, porque ajuda demais. E agora o YouTube até mudou as regras deles, né, que aumentou o número de horas para os vídeos poderem ser monetizados, etc. Então é mais ainda importante vocês irem lá, comentar qualquer coisa, se gostou, se não gostou, uma pergunta, qualquer coisinha mesmo, que o YouTube já entende que aquele vídeo é relevante de alguma forma e de que você gostou dele. Então não se esqueçam de se inscreverem, né, nessas plataformas, não só no YouTube, mas a gente está em várias plataformas. O Spotify é um dos mais chatinhos, então a gente nem tá dando muita preocupação para ele, mas ainda saem lá os episódios, mas direto, por conta de 30 segundos, de qualquer barulhinho, eles tiram do ar e a gente já meio que desistiu dessa plataforma, já tem muita gente saindo dela, então aproveitem e usem outras plataformas que não excluem, né, de todo jeito, de qualquer jeito, o nosso conteúdo. Permitem a gente usar algumas músicas, algumas coisas para ilustrar os nossos episódios como a gente gosta, mas deixe claro que não pertence a gente aquele conteúdo e tudo bem. A gente quer mais realmente divulgar agroflorestas e a agroecologia e, claro, a gente precisa, né, que esse conteúdo continue no ar. E a gente vai ter, então, voltando para nossas formas de apoio, tanto o apoia.se/mudafloresta, quanto também o nosso Pix recorrente, que é contato@mudafloresta.com, que, na verdade, você pode fazer um Pix recorrente, mas qualquer contribuição que você faça vai ser de extremo ajuda, beleza? Mas vamos lá então, sem mais delongas, sem mais enrolar, vamos para o nosso tema. Bom, acho que primeiro de tudo, para a gente entender esse conceito de exóticas e invasoras, a gente tem que entender que existem as plantas não, desculpa, isso aí já vai ser um problema meu, mas entendam quando eu falo exóticas, é tanto planta quanto bicho e outras coisas também se bobear, mas a gente usa mais para planta e para bicho, mas que exóticas são um conjunto, né, de plantas e bichos, e dentro desse conjunto que a gente chama de exóticas, tem um conjuntinho menor, bem menor, chamado de exóticas invasoras, certo? Então, existem exóticas e dentro das exóticas existem as invasoras. Vamos lá, então. Exótica, essa palavra, né? Ela já tem algumas coisas na nossa legislação,
Mas uma das principais coisas que a gente fez foi assinar a Convenção sobre Diversidade Biológica, lá em 1998, que mais de 190 países assinaram esse acordo e que definiram as espécies exóticas como qualquer espécie que se encontra fora da sua área de distribuição natural, ou seja, não é originária de um determinado local. E aí a gente já começa a ver algumas, né, principalmente esse critério que a gente chama de biogeográfico, né, que é como que os seres vivos se localizam no planeta e de como que a geografia também, né, molda de certa forma esses seres vivos. E aí, considerada exótica, então vai ser uma espécie que ela não originalmente, pelo menos não desde quando a gente registra, né, essa espécie não fez parte dali. Então, por exemplo, se a gente pode falar, né, os camelos já fizeram parte da América do Norte. Hoje não fazem mais. Então, se hoje a gente trouxer os camelos de volta, eles vão ser uma espécie que é exótica, porque eles já fizeram parte, mas eles não fazem mais nessa história da vida. E uma das características que a gente tem que entender quando a gente fala de espécies exóticas, a gente tem que entender que ela foi introduzida pela ação humana. Então, ações naturais, a gente tende a não chamar de exóticas. As exóticas são naturalmente é ótimo, né? Mas são causas humanas, mesmo que seja, né, acidental ou não. Por exemplo, existe um problema grande, principalmente, se eu não me engano, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil eu acho que também um pouco, com mexilhões, que eles chamam de mexilhão dourado, se eu não me engano. Esse mexilhão, ele foi transportado pelo mundo através da água de lastro, que é pro barco, né? Manter o equilíbrio dele. Se ele descarregou, ele puxa a água do mar e usa essa água do mar para equilibrar o peso dele. Como era feito, principalmente sem nenhuma preocupação, hoje em dia existe uma preocupação mínima, vamos dizer assim. Esse mexilhão conseguiu, dentro dessa água de lastro, ser transportado pelo mundo e hoje, em partes que ele não vive, ele é um problema. E aí a gente vai chegar nessa questão. Então, exóticas são todas aquelas espécies de seres vivos, e aí já entra, né, um pouco essa definição, porque é uma história mais recente, que aí quando a gente fala, por exemplo, a questão do camelo, se a gente colocar o camelo de volta lá nos Estados Unidos, como é o local de origem dele, ele vai ser uma exótica ou não? É uma introdução humana e etc. Então, sim, ela vai ser uma espécie exótica por ser uma reintrodução por mãos humanas. O camelo não vai conseguir sair nadando, né, lá da Austrália para conseguir chegar lá nos Estados Unidos. Para atravessar o Pacífico, eu acho que eles vão ter um trabalho um pouco grande, apesar de que camelos sabem sim nadar. Então, fica aí uma curiosidade para vocês. Mas, pela ação humana, esse camelo, mesmo que no registro geológico, e aí, né, isso que eu estava tentando explicar e me confundi, mas é isso, mesmo que no registro geológico essa espécie já tenha sido presente naquele lugar antigamente, se através da mão humana ela for reintroduzida lá, ela vai ser chamada de exótica, certo? Então, isso tudo que eu me embaralhei para falar é basicamente, espécies exóticas são espécies que historicamente elas não ocorrem naquele local de distribuição dela. Então, espécies que normalmente não estavam lá, né, na nossa história e que, por mãos humanas, foi levada para aquele novo lugar. Então, a gente eu consigo pensar aqui em diversos mesmo exemplos. E aí, certo. Então,
acho que vocês já entenderam o que é uma espécie exótica. Exótica, e aí até do inglês eles usam alien para definir isso, né? É uma não nativa. É basicamente, por exemplo, né? Vou usar aqui alguns exemplos para vocês terem uma noção. A gente pode falar desde, né, cão, gato, mas também da manga. A gente pode falar de diversas plantas que a gente usa no jardim, como o hibisco, como alguns lírios e por aí vai. E aí a gente acaba usando, né, no dia a dia diversas espécies que são exóticas e come muitas delas, desde alface, brócolis, muitas frutas também, como maçã, a própria manga que eu já citei. A gente tem essa ideia de exótica acabando, né, misturando com a ideia de que eu vou apresentar agora, que são as invasoras. Então, entendendo isso, espécies exóticas são todas aquelas que naturalmente, pelo menos no nosso tempo histórico, essa espécie não aconteceu aqui. Então, desde plantas até animais, é claro. E as invasoras são, dentro das espécies exóticas, existem algumas espécies que, quando elas são levadas para esses outros lugares, elas encontram um ambiente muito mais favorável e que facilitam para ela principalmente a reprodução e o estabelecimento dela lá. A gente vai usar, né, algumas definições para falar o que é uma invasora. Principalmente são 4 características, né, que aquela espécie vai ter para a gente conseguir, ou pelo menos tentar, classificar ela como invasora. E a primeira delas é, então, a capacidade de adaptação e estabelecimento. Essa que eu já falei. Então, algumas espécies conseguem se adaptar e estabelecer em ambientes com uma facilidade maior, um ambiente novo, né? E não necessariamente essa capacidade vai levar ela a ser uma invasora por si só. Né, vamos dizer assim, uma base para que ela comece a ser invasora. Então, a gente pode falar que a manga tem uma capacidade de adaptação e estabelecimento muito grande aqui no Brasil. A gente tem manga para todo lado. Apesar que tá tendo uma doença aí para todo lado também, tá matando as mangas. A gente já citou aqui no podcast, né? Volto a falar porque perdi mais um pé, tem outro morrendo, tá florindo, mas morrendo ao mesmo tempo. Mas a manga não se encaixa nas próximas características, que é a proliferação descontrolada. Então, muitas dessas espécies, seja, né, animal ou planta, ela não vai encontrar aqui, no local novo, os inimigos naturais que ela encontraria, por exemplo, aqui. E aí, né, aqui que eu falo no Brasil, porque a gente só pensa que a gente tá cheio, né, dessas espécies, mas tem muitas espécies brasileiras que estão causando estrago lá fora também. Então, essa proliferação descontrolada vai ser uma característica que, né, o exemplo que eu estou dando da manga, a manga não tem. Então, essa proliferação, ela é uma das características necessárias para aquela espécie ser invasora. Mas aí tem os outros dois, né, as outras duas características, que é aí que a gente vai entrar em mais debates e em algumas polêmicas. Mas vamos lá. A terceira, então, característica seria essa espécie causar impactos negativos. E aí que entra, né, a subjetividade de muita coisa. Vamos lá. O que seria os impactos negativos? Elas causam danos à biodiversidade, competindo com espécies nativas por recursos como território, água e alimento, podendo levar declínios populacionais e extinções. Então vamos lá. É porque aqui a gente também tenta encaixar planta e bicho, coisas que são muito diferentes, principalmente na sua, né, resposta, vamos dizer assim, na sucessão ecológica. Para quem ouve nossos episódios sabe muito bem do que eu estou falando, mas
né, para a legislação acaba tentando juntar tudo como espécies invasoras, todas que causam esse impacto negativo. Então, se a gente fala, por exemplo, de animais, o sapo-boi, o nosso sapo cururu, ele foi introduzido lá nos Estados Unidos e ele lá é um problema gigantesco, porque ele não tem predadores, nenhuma das serpentes ou até aves não estão acostumadas com o veneno dele lá, e ele acaba, por ter uma boca muito grande e um apetite muito grande, ele acaba comendo também, devorando tudo quanto é coisa. Então, desde espécies de salamandras, de pequenos roedores e de outros sapos e cobras e por aí vai. Então, ele é uma praga porque ele causa esse ativamente, né, esse declínio populacional de diversas outras coisas. E aí a gente pode citar também outro problema lá nos Estados Unidos, que é a piton. Então, a gente fala muito dos nossos problemas, né, mas a gente vê que o mundo inteiro tá com problemas e um dos maiores, né, que é considerado o segundo maior causa de declínio populacional de espécies é exatamente os impactos negativos da biodiversidade sendo espalhadas e competindo com outras espécies. Então isso acontece e isso pode ser medido, certo? Então, quando a gente fala de animais, esse impacto ele é muito maior, ele é muito mais mensurável. E aí, né, vamos dar um exemplo aqui do Brasil, que é o javaporco, que é uma espécie que foi misturado, né, o javali com o porco comum, né, o porco doméstico, e virou uma espécie muito grande, muito feroz, com muita fome, e que também, além de destruir, né, ambientes naturais, compete com outros seres vivos, e são animais muito, muito agressivos, então compete não só por alimentos, mas expulsando mesmo fisicamente outros seres vivos da área, né, de convivência deles. Então é um impacto muito negativo também nas áreas quando a gente fala de populações de espécies nativas, certo? Então esses impactos existem e a gente pode medir. Mas foi o que eu falei, animais a gente tem esses dados muito mais plausíveis. As plantas é um pouco mais complicado. E aí a gente vai para o quarto tópico, antes da gente voltar nessa polêmica, para vocês entenderem e aumentar um pouco mais a polêmica, que são os prejuízos socioeconômicos, que são o que afetam as produções de alimentos, causam danos, né, imóveis, infraestrutura e podem até transmitir patógenos, certo? Então, outro animal que é exótico e beira ali um invasor e que transmite muitos patógenos é o rato, por exemplo, né? O rato comum, rato cinza, né? Aquele rato, eu achei um hoje, né, no meio do mato aqui. Eles invadiram praticamente o mundo inteiro, são invasores, transmitem patógenos. E outro também é o pombo. Então, para a gente entender que quando a gente fala dessas características, a gente também tem que entender de quem que a gente está falando e de que nível, porque não é uma tabela, né, de um joguinho e que a gente consegue, né, características tão bem detalhadas e tão bem perfeitas para que a gente consiga encaixar essas coisas. Vocês vão ver mais um pouquinho para frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre um estudo que eu achei. Então, são essas 4 características que um ser vivo tem que ter para que eles possam ser caracterizados como invasores. Então, primeiro, a capacidade de adaptação e estabelecimento. O segundo, a proliferação descontrolada. O terceiro, impactos negativos. E o quarto, prejuízos socioeconômicos. E aí, no Brasil, a gente tem a instrução normativa do ICMBio, que é recente, é de 2025, que define espécies exóticas invasoras como espécies exóticas cuja introdução ou dispersão ameaça a diversidade biológica. E como eu já disse, né, a segunda maior causa de extinção de espécies no planeta é a introdução de espécies exóticas. E aí a gente tem que falar um pouco, né,
já chegando para os finalmente, para a gente concluir isso, de que a gente tem que entender o que são esses impactos e como que esse impacto veio. Então, quando esses seres vivos chegaram aqui, eles chegaram simplesmente com tudo perfeito, tudo lindo, a natureza intocada, todas as espécies com todos os seus polinizadores, todos os seus dispersores, tudo que era necessário para as nossas espécies nativas sobreviverem, estava extremamente equilibrado, perfeito, quando essas espécies exóticas e invasoras chegaram? Não. Então, é muito fácil colocar no bolso, né, das espécies exóticas um problema que foi principalmente causado por nós. Então, é meio derrotista falar isso, mas é a verdade. Então, fomos nós que simplificamos, destruímos ambientes, acabamos com os polinizadores, acabamos com os dispersores das plantas nativas e diminuímos a competitibilidade, né, a capacidade delas competirem com outras plantas, para daí a gente introduzir uma planta que achou bom. Então, assim, claro, existe, né, a característica da planta dela conseguir se reproduzir mais, não ter os inimigos naturais, né, dele, seja patógenos, seja predadores, seja, né, herbívoros, no caso das plantas, mas também de encontrar em ambientes altamente degradados. E aí agora, falando um pouco também de agrofloresta, né, muitas dessas plantas são espécies de começo da sucessão, ou os primeiros passos da sucessão. Então, quando a gente fala de invasoras, uma das maiores invasoras que existem é a grama. Não sei se vocês sabem disso. A tal da braquiária, ela é uma espécie lá da África que foi trazida para cá para se fazer pastos e hoje ela está para todo lado. Então, é uma espécie invasora, uma espécie exótica invasora, né, no caso, e que a gente meio que ignora muitas vezes porque é coisa para boi comer. Então, ela também está competindo aqui, por exemplo, que eu moro perto de um campo rupestre, na verdade, nessa mistura de campo rupestre com Mata Atlântica e Cerrado, e o que a gente mais vê é o mato, né, essa braquiária entrando para dentro, não entrando para dentro, mas tentando competir com as gramas naturais. E aí, então, a gente chega nas legislações e em algumas palhaçadas, eu vou deixar assim, mas não tem nada a ver com os palhaços, uma arte maravilhosa, inclusive, mas que as pessoas começam a querer achar, né, o culpado e, claro, isso gera engajamento, gera dinheiro público para poder gastar com o meio ambiente, né, fingindo que está fazendo alguma coisa, que é falar que, por exemplo, uma legislação que saiu recentemente, que eu até comentei por aqui, que é sobre acabar com as leucenas. E aí é simplesmente uma ignorância completa de como que os meio ambientes funcionam, de isso que eu tô falando, de como que estava já anteriormente. Então, não adianta nada você ir lá, acabar e cortar as leucenas se você não fizer um projeto adequado de sucessão e de plantio de novas espécies, né? Então, simplesmente uma passada de pano ou, claro, tentando arrumar dinheiro de alguma forma e vamos dizer por aí, né? Para poder falar que tá fazendo alguma coisa, mas que no final não se faz absolutamente nada. E aí eu quero trazer então esse estudo de uma meta-análise, né? Que é um estudo definindo espécies invasoras e demonstrando os impactos biológicos dessa invasão. É um estudo feito aqui no Brasil durante
quer dizer, durante não, né? Pegou 20 anos de história, de estudos sobre espécies exóticas e invasoras no Brasil, desde 2002 até 2021, e fez essa meta-análise, né? Que, para quem não sabe, meta-análise é pegar vários estudos, no caso foram quase 400 pesquisas sobre plantas exóticas no Brasil. Eles fizeram esse levantamento e analisaram estudo por estudo e fizeram, né, uma comparação e analisaram desses vários estudos, e por isso uma meta-análise, o que a gente entende por espécies exóticas e quais são os reais impactos demonstrados por estudos. E aí não adianta falar, lá em casa a planta tal acabou com tudo. Beleza, mas se a gente não tiver como comparar, como estudar e como medir algumas coisas, fica meio complicado de falar que aconteceu. Fica né? Querendo ou não, a gente precisa dos estudos para a gente ter essa análise de comparação e dados reais. Mas vamos lá, o que esse estudo achou? Nessas meta-análises, eles acharam que apenas 10% desses 400 trabalhos forneceram alguma definição formal para o termo de espécie invasora. Então, a padronização é problemática e por isso que a gente acaba vendo, se você coloca aí agora no Google exótica, aparece invasora como a mesma coisa e por aí vai. Então, até por isso eu acho que os nossos queridos apoiadores fizeram esse pedido, né, para a gente falar mais sobre isso. Então eu estou aqui já há um tempo explicando. É exatamente isso. As definições são complicadas e são escassas, mas fica nesse ambiente que a gente já conversou até agora. E outro ponto também que esse estudo tentou levantar foi a questão dos impactos, e que dos trabalhos analisados, apenas 23,6% documentaram algum tipo de dano real causado pelas espécies invasoras. E somente 5%, lembrando de 400 estudos, abordaram algum tipo de dano econômico ou social. Então, assim, quando a gente pega na realidade, a característica desses impactos, eles são bem menores do que a gente vê ou do que a gente fala, certo? Então, a gente tem muitos relatos, a gente acaba pegando, né, algumas como bode expiatório, e que realmente causam impactos, mas que todo o resto acaba levando de gaiato, porque são exóticas e têm essas características. E aí, outro exemplo que eu queria, né, conseguir colocar na cabeça de vocês para a gente ampliar essa ideia, é quando a gente fala de sistemas agroflorestais, são usadas muitas espécies que não são daqui, são exóticas e que não necessariamente elas são invasoras, mas que, por exemplo, o NIM é uma espécie que é exótica, ela é indiana, mas que ela tem um impacto muito ruim nos polinizadores. Então, mesmo que ela não tenha essa característica de invasora e etc., como a gente está plantando em sistemas agroflorestais e os polinizadores são muito mais do que importantes, o que se faz é mantém o ninho, porque ele é muito tranquilo de ser podado, ele é muito aceita, né, muito bem a poda, mas sempre quando ele começa a querer florir, você vai fazer essa poda drástica e impedir ele de florir para isso, para impedir que ele afete as nossas abelhas, certo? Então, é por isso que esse termo é, vamos dizer assim, um pouco difícil de definir, né? E que o problema pode ser um, pode ser outro, e, como eu já citei, às vezes o problema é muito mais a gente do que a própria planta ou bicho, certo? Então vocês estão vendo aí que
quando a gente tenta fazer essas definições, quando a gente tenta fazer essas comparações, é um pouco mais complicado, um pouco mais, né, difícil de definir e tatear cada uma dessas definições para cada espécie, em cada ambiente, principalmente a gente falando do Brasil, né? Então, uma espécie lá no sul do Brasil pode ser considerada invasora, mas lá na Amazônia ela não tem a menor chance. Então, assim, a gente pode falar em uma invasora no Brasil, mas que é isso. Você coloca ela lá no meio da Amazônia, tadinha, ela não dura 5 minutos, entendeu? Então, assim, a gente tenta, principalmente por conta de a gente usar a legislação, né, para definir esse tipo de coisa, e a natureza está pouco se importando para nossa legislação, a gente acaba, né, tropeçando nesses tipos de dificuldades de definição por conta dessa complexidade da natureza. Então, eu acho, espero que nesse episódio tenha ficado um pouco mais bem definido. Se vocês acham que precisa de mais alguma coisa, mais algum detalhe, me falem. E eu quero deixar para vocês no final uma dica, principalmente para quem mora aqui em Minas, né? Mas para quem não mora e for vir visitar, já fica aí a dica, que é vocês conhecerem o Inhotim, que é uma área, um espaço, quase uma fazendona gigantesca, cheia de obra de arte, aqui em Brumadinho, do lado aqui de onde eu moro, que tem mais de 4.300 espécies diferentes em cultivo. E dessas 4.300, eu chutaria mais da metade, tranquilamente, são espécies exóticas. São espécies de fora que estão lá sobrevivendo e com, né, o manejo, o controle e etc., conseguem sobreviver lá tranquilamente. É um ambiente maravilhoso. Já fui lá algumas vezes na época da faculdade. Tô para voltar lá. Quem sabe vir até um episódio aqui do podcast. Mas que fica aí para vocês o convite para vocês verem que espécies exóticas podem conviver tranquilamente, né, num ambiente manejado, num ambiente controlado, e que essas espécies estão lá. É um lugar muito lindo e vale muito a pena vocês irem. E para finalizar, eu quero deixar então uma reflexão que eu tive fazendo o levantamento para isso, para falar tudo isso com vocês, que é basicamente que quando a gente fala em cortar tudo de qualquer jeito, é só discurso. Mas se a gente fala em manejar, semear e suceder, a gente está falando de agrofloresta. Então a gente pode e deve olhar para, principalmente, a realidade das plantas com uma realidade também sucessional, diversa e constantemente em mudança, que é a realidade da própria natureza, certo? Então, a gente achar que só cortar e só uma lei definindo que braquiária não ou leucena não é mal, corta tudo, não vai funcionar e não funcionou em lugar nenhum no mundo. Pouquíssimos lugares conseguiram exterminar completamente ao zero as espécies que se tornaram invasoras, sem um manejo, sem um cuidado e sem entender, né, a fisiologia, a biologia e todos os processos que fazem aquela planta poder ou não ser considerada uma espécie invasora, certo? Acho que é isso. Espero que não tenha ficado muito confuso. Foi uma pesquisa muito maluca que eu fiz, assim, me reviveu muitas coisas da época da faculdade e também da época que eu trabalhei, né, com legislação, e também da época que eu trabalhei com e também, né, da época que eu trabalhei com licenciamento ambiental e por aí vai, que a gente esbarrava nisso de na hora de falar de reflorestamentos e tal, quais espécies podiam ou não ser usadas. Então, por exemplo, tinha lugar que podia usar eucalipto como reflorestamento. Então, isso é tema para próximos episódios. Muito obrigado a você que me ouviu até aqui.
um episódio um pouquinho maior para o nosso Entre Nós, mas eu queria esmiuçar e explicar um pouco melhor esses detalhes, claro, a pedido dos nossos queridos e amados apoiadores. Um beijo para vocês todos que estão nos ouvindo, quer dizer, que está me ouvindo aqui, e até a próxima, Florestas ou Nada.